Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho na cronologia das cartas de Paulo. Vamos falar da carta aos Romanos. Primeira coisa, que nada se sabe da origem da comunidade de Roma, comunidade dos cristãos de Roma. Acredita-se que alguns cristãos judeus, ou judeus cristãos, melhor dizendo, que fundaram essa comunidade em Roma. Mas não se sabia como que era, não tinha ideia de como que eles estavam vivendo, não tinha muita comunicação da comunidade cristã romana com a comunidade cristã de Jerusalém, e nem com Paulo. E o imperador Cláudio, ele emitiu um edito que expulsou todos os judeus de Roma e também os cristãos. E os cristãos judeus. Cristãos judeus, ou seja, aqueles que eram judeus e converteram-se ao cristianismo. E eles tiveram que urgentemente desaparecer da cidade de Roma. Prisca e Átila, ou Priscila e Átila, eles também estavam em Roma. Esse casal, ele teve que desaparecer de lá. E eles foram para Corinto. E quando eles chegaram à comunidade de Corinto e lá estavam, aconteceu a segunda viagem de Paulo. E essa segunda viagem de Paulo, eles encontram com ele e contam para ele como é que era a comunidade romana, a comunidade cristã romana. E é só aí que Paulo vai tomar conhecimento de como vivia, mais ou menos como vivia a comunidade cristã romana. E isso fez com que Paulo planejasse uma terceira viagem missionária. E nessa terceira viagem missionária, Paulo pensava chegar até a Espanha, passando por Roma, visitando a comunidade romana, que ainda existia lá alguma coisa, nas catacumbas, e quem sabe fazer com que essa comunidade voltasse a crescer. Porque quando ele expulsa os cristãos de Roma, muitos não fogem, tentam fugir, mas não fogem, e acabam vivendo nas catacumbas, vivendo nos cemitérios romanos, vivendo nos calabouços da cidade romana. Ali eles se reuniam, enfim, viviam a fé à maneira escondida, porque não podia manifestar. E Paulo, então, escreve a carta aos romanos, tanto aos romanos que estavam lá em Roma, quanto àqueles que tinham fugido, porque a mensagem valia para todos, né? E Paulo expõe de maneira serena, tranquila, teológica, cristológica, pneumatológica, e essas palavronas difíceis para dizer. Expõe de uma maneira serena os estudos e conhecimentos que ele tinha já observado sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo de Deus. Então, nesse planejar, ele manda uma carta também. E essa carta vai para Roma, para que encoraje aqueles que estavam nas catacumbas romanas. E, de maneira serena e tranquila, ele expõe tudo isso da mesma forma, ou seja, o mesmo conteúdo, mas de forma diferente do que ele expressou para os Gálatas, que nós já vimos, de uma maneira brava, muito enérgica, muito decepcionante, muito amargurado. Agora ele faz o mesmo conteúdo, mas de uma maneira serena, de uma maneira esperançosa para com os romanos. E ele vai dizer que Deus de Jesus Cristo
veio para todos. Todos. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena. Porque os pregadores, os orientadores, os líderes de comunidades judeu-cristãs ou cristãs judaicas, eles pregavam que só os que vinham da linha do judaísmo que eram salvos. Só aqueles que vieram do judaísmo, só aqueles que tiveram como ponto de referência os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, esse povo aí do Antigo Testamento. Então, para os judeus convertidos ao cristianismo, só se salvava assim, e mais ainda, tinha que praticar os atos de circuncidação. E Paulo vai dizer, nem pensa nisso. Jesus Cristo trouxe a boa notícia. Deus salva todos aqueles que querem ser salvos por Ele. A salvação não é não é um regulamento de Deus, mas nosso. Não é Deus que me condena, sou eu que me condeno diante da graça de Deus. Deus é infinita misericórdia. Está entendendo? Então, o castigo, falava muito disso, e até hoje, hein, ainda se fala. Tem cristãos católicos e evangélicos e de outras denominações religiosas pelo mundo afora, denominações cristãs, que ainda dizem que Deus vai nos condenar, ou vai nos salvar, como se Deus fosse um juiz. Esse vai para cá e esse não. Deus não é isso, Deus é infinita misericórdia, só não vai para o céu quem não quer. Essa é a grande verdade, porque Deus quer que todos tenham vida plena. O que é vida plena? É vida digna, vida que vale a pena ser vivida aqui, e que desemboca numa vida eterna junto dele. Deus quer isso para todo mundo. Eu vim para que todos tenham essa vida em abundância. Para que todos tenham essa vida plena. Todos. Seja cristãos ou não. E Paulo já tinha essa visão profunda que agora nós estamos tendo lá, a Jornada Mundial da Juventude, com o Papa Francisco presente em Lisboa, Portugal, onde que a notícia é constante sobre isso. Papa Francisco, desde o dia que chegou até hoje, batendo na tecla. A alegria de viver não é só para cristãos, é para quem é ser humano. Deus é um Deus que acolhe a todos, todos. O Papa sempre fala 3 ou 4 vezes. Todos, todos, todos. Sem preconceito. Os cristãos que vieram do judaísmo eram preconceituosos. Só quem veio do judaísmo que se salva. O preconceito é o pior mal que existe no coração do ser humano. Achar que ele é melhor do que o outro. Achar que ele tem mais condições de salvação que o outro. Isso é uma aberração no coração humano. Uma aberração. Achar que é melhor que os outros. Achar que sabe mais. Pode saber coisas diferentes, mas saber mais, não. Porque o saber acadêmico não tem muito a ver com o saber humanitário. Ser e ver no outro o próximo, né? É isso que Paulo proclama aos romanos, a boa notícia de Jesus. Qual que é a boa notícia de Jesus? Que todos somos irmãos. Qual outra boa notícia de Jesus? Que todos tenham vida e vida em plenitude. Eu não vim para aqueles que já estão fartos, eu vim para aqueles que faltam tudo. Seja africano, seja em qualquer parte do mundo. Seja negro, seja branco, seja africano, se seja índio, seja de que religião for. O que vale é o amor.
E quantas vezes dentro das nossas próprias igrejas, muitos que estão inclusive nas pastorais ajudando, se acham melhores do que os outros que vão à missa uma vez só por mês ou vão todo domingo. Quantas pessoas que tornam-se reizinhos dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, em absoluto. E Paulo, na carta aos Romanos, vai levar justamente esta mensagem aos romanos. O nosso Deus é um Deus que veio para todos. Sejamos humanos e vivamos em paz. Clique, dê um joinha, inscreva-se.